Já era, paciência. Bom, eu preciso aí que você me diga o seguinte, como é que você está com relação ao conteúdo? Qual é a parte que você julga que seria necessário um maior reforço aí, ou a dúvida que você tem? A gente levantou vários pontos importantes durante as nossas últimas aulas. Eu vou até falar para você aqui quais foram os pontos, que eles estão anotados. A gente falou sobre climatologia, vegetação, modelos de produção, fases do capitalismo, cartografia, Oriente Médio, blocos econômicos. Qual desse aqui você, porra, Igor, isso é fundamental, eu tenho que saber isso. Se quiser deixar o microfone ligado direto, pode também, tá? Ah, tá. Não tem problema nenhum. Não, tudo bem. O que você Deixa eu acha ver aí? aqui. Vê aí, dá uma olhadinha. Acho que seria mais essa partezinha de climatologia, né? Que tem os interferentes, os fatores climáticos, no caso. Tem alguns que eu consigo entender bem, mas tem outros que eu ainda fico um pouco na dúvida da Então influência. me fala quais são aqueles que você fica na dúvida e aqueles que você tem mais tranquilidade para fazer. Eu já tô com esse slide separado aqui. É até bom que a gente não vai perder muito tempo. Uhum. Seria a parte da continentalidade, maritimidade. Aham. Aí tem as correntes marítimas. Sabe? Não muito. Tá. Continentalidade, maritimidade, corrente. Ah, aí essa parte de corrente também pega a corrente do Golfo, né? Isso, aí eu te dou esse aprofundamento aí. Corrente do Golfo. Tá. Peraí. A parte de chuva eu tô sabendo bem. Tipo de chuva, beleza. Não, essa parte tá ok. Ok, já, beleza. E também tem uma parte de hidrografia que eu não. Tipo, eu consigo entender, mas eu não consigo visualizar muito bem como cairia, entende? Que seria qual parte? Bacias. Beleza. Eu acho que é mais isso mesmo. Tá, isso é da parte de geografia física, né? Isso. Tá, então o que eu vou fazer com você? A gente vai atacar esses pontos aqui agora, tá? E assim que a gente acabar de atacar esses pontos, a gente vai partir para outros pontos. E aí você me fala de outras coisas que você também não entende. Tá. Fechado? Tudo bem. Então hoje é aula particular. Você vai pedir, eu vou fazer. Beleza? Beleza. Show de bola. Hoje é restaurante aquilo. Hoje você bota no prato só aquilo que você quer comer. Vamos lá. Você prefere que eu desligue o áudio? Não tá me incomodando, não. Se você quiser deixar Tá. ligado aí para poder falar alguma coisa de maneira pontual, você que sabe, fica à vontade. Não tá me incomodando, não. Não tem nenhum barulho aí que tá me Não, acho que incomodando, não. eu prefiro desligar, porque eu tenho um periquito aqui que ele fica berrando. Ah, não, Pode. me tirou o periquito, deixa pra lá. Não, mas tudo bem, sem problema. Eu só acho melhor porque você pode ser mais assertiva. Igor, olha, não entendi isso Aham. aqui e tal. Mas se você também não se sentir à vontade, também não tem nenhum problema, não. Ligar a câmera, te ver, já faz toda a diferença. Tá. Deixa eu só pegar aqui os dois slides, depois eu aproveito e te mando também. Você me cobra e eu te mando isso. Uhum. Eu gosto muito de falar desses temas que você tem dificuldade. São relevantes. Hidrografia, né? Hidrografia. E o outro, climatologia.
Tá me ouvindo bem? O volume tá legal? Tá. Show de bola. Vamos lá. Vou começar então por climatologia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você, para que a gente possa chegar nesse ponto exato. Antes de eu começar a te explicar, de fato, a diferença entre continentalidade e maritimidade, eu vou contar aqui uma leve historinha para você poder se inteirar daquilo que eu vou explicar. Olha só. Imagina o seguinte. Existe uma propriedade na química, na física, e a geografia se aproveita disso, que é a gente relacionar umidade com lugar. O calor fica retido, porque existe uma grande afinidade da água com o calor. Então, de certa maneira, a água, ela esquenta com muita dificuldade e ela esfria também com muita dificuldade. O calor específico da água é alto. Se a gente colocar, por exemplo, não seria possível, né? Mas uma barra de água e uma barra de ferro, a barra de ferro aquece muito rápido. Uma barra de água não aqueceria com a mesma velocidade. Então, o que eu estou querendo te dizer, Inara? Que a água, ela aquece com muita dificuldade, enquanto esfria também com muita dificuldade. Então, se eu colocar duas barras, uma de água e uma de ferro, com fogo embaixo delas para esquentar, em 1 minuto a temperatura do ferro seria muito alta. Em 1 minuto a temperatura da água mudaria muito pouco. O que isso quer dizer? Que a água, ela esquenta com muita dificuldade e ela esfria também com muita dificuldade. Essa é a premissa para você poder entender continentalidade e maritimidade, ok? Uhum. Beleza. Quando a gente fala de regiões oceânicas litorâneas, é porque a gente tem o oceano, o litoral. E no oceano litoral você tem água, ok? O que isso quer dizer? Que nas regiões aonde eu tenho água, a variação de temperatura vai ser muito baixa, porque eu tenho muita umidade na atmosfera. Então, essa umidade, ela vai reter o calor com muita dificuldade e ela, ao mesmo tempo, vai se livrar desse calor com muita dificuldade. Então, como o processo é muito lento, olha aqui, ó, olha minha mão aqui, ó. Como o processo é muito lento, a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ela vai ser muito pequena. Então, a maritimidade é uma condição, é um fator climático que acaba provocando uma menor amplitude térmica em espaços litorâneos. Repetindo para você, se eu tenho um local, uma localidade que fica próxima do litoral, essa localidade vai ter uma menor amplitude térmica do que um local mais afastado do litoral. Então, vai cair para você numa questão dizendo o seguinte, eu tenho 2 pontos, A e B. O ponto A, a temperatura mínima é de 20, a temperatura máxima é de 24. No outro, a mínima é de 18, a máxima é de 32. A amplitude térmica de 18 para 32 é muito maior do que a outra amplitude de 20 para 24. Sabendo disso, eu posso te afirmar que o ponto com menor amplitude térmica está localizado no litoral. E o ponto com maior amplitude térmica está no interior, está no continente, em uma região mais interiorana, mais continental. Aí que eu vou te pedir, para de anotar. É bom que eu tô vendo você anotar, que eu tô vendo que você tá entendendo. E eu vou jogar aqui agora o slide. Olha só. Vou lá na parte da continentalidade e maritimidade. Olha só. Olha para essa imagenzinha à direita, tá? Você só não tá apresentando para mim. Ai, viajei agora na maionese. Foi mal. Peraí. Então, olha só. Olha aqui que eu vou te mostrar. Repara que aqui eu tenho um slide e aqui eu digo para você o seguinte, ó. A maior ou menor proximidade de grandes corpos de água, como oceanos e mares, exerce forte influência não só sobre a umidade relativa do ar, mas também sobre a temperatura. As áreas que sofrem com a continentalidade, mais para o interior, apresentam maior variação de temperatura em razão da baixa umidade. Como eu tenho pouca umidade na atmosfera, eu não consigo reter com dificuldade e liberar com dificuldade. Eu acabo recebendo calor muito rápido e esse calor vai embora muito rápido. Então, a umidade ela vai regular a temperatura. Em áreas para o interior,
eu não tenho como regular essa temperatura porque eu tenho menos umidade. São áreas distantes do oceano, áreas distantes do litoral. Com esse fator, quanto menos umidade eu tiver na atmosfera, maior vai ser a minha amplitude térmica, que é o que aparece embaixo. As áreas que sofrem com a maritimidade, mais próximas do litoral ou lagos e bacias, apresentam menor variação de temperatura em razão da alta umidade, retendo calor com mais dificuldade, mas também liberando o calor com menor velocidade. Como consequência, as áreas litorâneas apresentam menor variação de temperatura do que as regiões continentais. Então, perto do oceano, tenho fácil penetração, né? O aquecimento é lento, consequentemente, a minha amplitude vai ser bem baixinha. Numa região continental, essa radiação ela penetra com dificuldade, o aquecimento é muito rápido e aí a minha amplitude térmica vai ser maior. Como é que isso pode cair numa questão para você? O cara pode colocar simplesmente, sem dificuldade, ele pode colocar para você duas cidades, uma cidade A e B, e perguntar qual das duas cidades sofre com a continentalidade e qual das duas cidades sofre com a maritimidade. Qual é a dica que eu dou para o meu aluno? Eu não sei se você sabe disso, mas saber dessa informação é fundamental para você entender o processo. Como é que são os dias no deserto, Inara? Eles são muito quentes ou muito frios? Quente. E como é que são as noites? Muito frio. Por que existe essa amplitude? Porque o deserto é um local seco. Ah, sim. Não tem água. Ah, sim, faz sentido. Então, a melhor explicação, a melhor forma de você entender tudo isso que eu te expliquei é lembrar do deserto. O deserto sofre com a continentalidade. Então, dessa maneira, se eu não tenho esse acúmulo de água, essa umidade na atmosfera, por consequência, eu vou ter uma maior amplitude térmica. Por isso que faz 50 graus de dia no deserto e temperaturas próximas de 10, 5 graus durante a noite. Eu não tenho umidade na atmosfera para poder segurar essa água esse calor com dificuldade e liberar esse calor também com dificuldade. Tá mais claro agora? Aham. Mesmo? Sim. Um negocinho aqui, peraí. Maritimidade, continentalidade, temperatura. Deixa eu ver se eu acho aqui uma Mas aí tabela. também esse exemplo que você deu do deserto também tem a ver com albedo, né? Também tem, Também mas assim, interfere. sim, mas é uma composição. É Aham. sempre uma composição, tá? E Tá. aí que eu estou tentando achar aqui que às vezes tem uma tabela, tem exercício de continentalidade, quer ver? Exercícios, maritimidade, continentalidade. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, alguma tabela. Como é que vai cair para você numa prova? Deixa eu tentar achar uma coisa aqui bem. Deixa eu ver se aqui aparece. Não. Eu teria que pegar um outro documento, mas eu não vou parar nossa aula para isso, não. Mas, aqui, peraí. Olha aqui. Influência da latitude. Tudo bem que é latitude, tá? Mas não vem ao caso aqui. Aqui está falando de média. Deixa eu ver uma tabela com amplitude térmica. Tabela com amplitude térmica. Pronto, olha só. Vamos lá. Amplitude térmica. Olha aqui. Amplitude térmica em Belém, amplitude térmica em Fortaleza, em Santos, em Florianópolis. Repara que aqui existe uma diferença muito grande na amplitude térmica, mas essa aqui é anual. Então, eu tenho que ficar atento sempre à amplitude térmica dos locais. Quanto mais para o litoral for, e aí eu trago para você essa imagem aqui, ó, Urupema é no interior, São Joaquim é no interior, Ponte Serrada é no interior, Caçador é no interior, Chapecó é no interior, Florianópolis é no litoral. Olha a diferença da amplitude térmica. Quanto mais perto do litoral, menor vai ser a amplitude térmica. Florianópolis é uma ilha. Então, é aqui a demonstração exata de quanto que a amplitude térmica é menor, quanto mais próximo eu estou de um grande corpo hídrico, como, por exemplo, um rio gigante, ou, por exemplo, um mar, ou, por exemplo, um oceano. Então, toda vez que for cobrado para você alguma coisa que relaciona maritimidade com continentalidade, eles vão te dar a explicação da amplitude térmica. Esse é o ponto-chave para você poder matar essa questão.
Aham. E no caso dessa tabela, esses números, essa amplitude térmica, tipo, mais ou menos significa que tem uma temperatura X e aí, tipo, pode aumentar 10,5 ou como pode abaixar 10,5, é isso? Não. Vamos lá. Me fala o número de 1 a 30. 17, 17. Outro número de 1 a 30. 20, Entre 20 e 17 tem quantos números aí? 3. 3. Essa é a amplitude. Amplitude é a diferença entre a máxima e a mínima. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro hoje, tá? A temperatura máxima hoje foi vista 1h30 da tarde em Bangu. Bateu 42 graus. E a temperatura mínima foi de 22 graus no Sumaré. 42 menos 22 dá 20. Essa é a amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, e não o quanto vai variar para cima e para baixo. É a diferença entre o que der de maior e o que der de menor. Entendi. Entendeu? Aham. Beleza? Amplitude, eu estudo a diferença. Tá. Olha que parada curiosa. Olha que coincidência. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. As coisas não são por acaso. Olha que parada legal. Ontem, uma professora de matemática, amiga minha, ela me mandou uma questão perguntando se a questão estava correta e se ela podia passar para os alunos. Deixa eu te mostrar, porque você vai poder perceber que você conseguiria fazer. Olha só. Eu vou compartilhar aqui com você a tela e vou jogar de novo aqui, porque você vai conseguir responder essa questão. A gente não achou na internet, mas eu vou achar no meu WhatsApp para você aqui essa pergunta. Tá vendo minha tela? Uhum. Olha aqui, ó. Dá para ler? Peraí. Dá. Lê para mim. Só a partir do 3? Lá, a amplitude térmica. Amplitude térmica ou oscilação térmica é a diferença numérica entre os valores máximos e mínimos da temperatura observada em um determinado local durante um período de tempo ou pela média. Beleza, essa é a diferença. Agora eu vou te mostrar essa tabelinha de baixo aqui, eu tenho ela maior para a gente poder ver. Olha isso aqui. Uhum. Olha agora que parada legal. Vamos lá, eu tenho aqui a previsão do tempo. Vamos pegar um dia aqui, vamos pegar o melhor dia da semana, sexta-feira. Sexta-feira, qual é a máxima que a gente tem aqui? 27, Qual é a mínima? 16, Então a amplitude é de quanto? de 11, Quanto? de 11? 11. Então, na sexta-feira, a minha amplitude térmica é de 11 graus. Na terça-feira, a minha amplitude é de 9. Na segunda-feira, a minha amplitude é de 7. Então, a amplitude é a diferença da máxima para a mínima. Então a amplitude é calculada por dia? Ou pode ser calculada por ano? Pode ser por dia, pode ser por ano, mas no caso, para maritimidade e continentalidade, a gente vai usar as médias diárias. Ah, sim. Tá. E aí, foi, não foi? Conseguiu entender? Foi. Mas você entendeu a relação com a umidade? Aham. É por Mesmo? conta do calor específico da água. Exatamente. Então, olha para cá. Aham. Interior. O calor chega rápido e vai embora rápido. Aham. Ok? Em um lugar no litoral, o calor chega devagar e vai embora devagar. Essa curva marca pra gente o máximo e marca pra gente o mínimo, beleza? Aham. Olha a diferença, ó. Interior. Litoral. Olha a diferença de variação de temperatura. Então, por exemplo, eu viajo com você para, sei lá, para Fortaleza. A gente vai encontrar praticamente calor o dia inteiro. Calor de manhã, calor de tarde e calor de noite. Se a gente for, por exemplo, para Brasília, tá arriscado a gente pegar um calor infernal de dia e no final um calor infernal de dia e no finalzinho do dia, começo da noite, começar a esfriar e a gente colocar o casaco. Aham. Você tá Por no quê? centro, Porque Brasília tá no interior. Aham. Mesmo. Aham. Foi sim. Igor, eu queria uma coisa um pouco mais prática. Às vezes a gente vai para Petrópolis. Chega em Petrópolis, está fazendo, sei lá, 12 graus no começo da manhã. Aí a temperatura chega a 38 meio-dia. Aí no final do dia a temperatura cai para 12 de novo. É desesperador isso. No Rio de Janeiro é menos provável isso acontecer. Por quê? Porque nós estamos mais próximos do litoral. Tem mais umidade. Então o calor ele gruda na umidade com mais dificuldade e para se separar também a dificuldade vai ser maior.
Dessa forma, a amplitude vai ser menor. Entendi. Mesmo. Sim, sim. Como é que isso vai cair numa questão para você? Mostrando variação de temperatura. As questões vão sempre trabalhar com variação de temperatura. Tá. Mas aí, por exemplo, numa questão, aí pode mostrar igual você falou, né? Daquela tabelinha, aí vai falar, tal lugar tem maior amplitude térmica do que outro. Isso, isso. Se falar isso, o local com maior amplitude está mais para o interior, sofre com a continentalidade. Sim. Uhum. Simples. Tá. É tipo assim, é porque a explicação, ela parece que vai te cobrar uma coisa absurdamente complexa. Não é. 90% das questões que falam de continentalidade e maritimidade, elas se relacionam à questão da amplitude térmica. Então, se um local é litorâneo, a amplitude é menor. Se um local é interiorano ou continental, a amplitude é maior. Tá. Show? Aham. Beleza. Próximo tópico que você falou foi corrente marítima, certo? Isso. Show. Vamos lá. Deixa eu colocar para você aqui. Vamos lá. Corrente marítima. Primeiro que para você lembrar de corrente marítima, eu espero que você lembre isso aqui, ó. Nemo e as tartarugas marinhas. Já viu isso aqui, essa cena ela é emblemática, né? E a cena mais emblemática é essa aqui, que é quando o Nemo e a Dory, eles entram numa corrente marítima e eles nadam com as tartarugas marinhas. Lembra disso? Aham. Beleza. Você lembra que quando eles entram na corrente, eles param de nadar. Porque a corrente, como se fosse um canal, ela sai arrastando tudo que está dentro dela. Beleza? Aham. Então eu quero que você imagine o seguinte: imagina que tem um rio dentro do mar. Um rio dentro do oceano. Isso é uma corrente marítima. A corrente marítima, por definição, são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano, quase sempre repetindo os mesmos trajetos, parecendo assim rios que se deslocam dentro dos oceanos. As correntes se diferenciam de acordo com a sua temperatura, salinidade e direção também das águas. E aí, no caso, quero que você repare o seguinte: as setinhas azuis, que significam correntes frias, nascem nas regiões polares. E as setinhas rosas ou vermelhas aqui nascem nas regiões equatoriais. Por quê? Como uma corrente nasce em uma área com grande latitude, seja ela sul ou seja ela norte, ela vai ser uma corrente fria. Por outro lado, se uma corrente nasce na região equatorial, ela, por aparecer em uma área de menor latitude, vai apresentar um comportamento quente. Então, por essa razão, em razão disso, o que a gente tem aqui é um comportamento bem curioso, que a gente percebe o comecinho das azuis no hemisfério sul e no hemisfério norte em regiões de grande latitude, e o comecinho das setinhas vermelhas em áreas equatoriais. Dá para perceber isso com facilidade, certo? Uhum. Beleza. Aí agora, o resumo de tudo é isso aqui. Se um litoral recebe uma corrente fria, como por exemplo a de Humboldt aqui, ó, a que eu estou marcando com o mouse, se essa corrente é uma corrente fria, o litoral vai ser um litoral seco. Porque uma corrente fria tem uma água com uma temperatura maior, que vai evaporar com mais dificuldade. Por outro lado, se eu tenho um litoral que recebe uma corrente quente, essa corrente numa temperatura mais elevada, ela está mais próxima da temperatura de ebulição. Consequentemente, ela vai evaporar com mais facilidade, a umidade vai ter, a atmosfera vai ter mais umidade e, consequentemente, vai chover mais. Por isso, a explicação mais básica é: as correntes quentes vão manter o litoral úmido e as correntes frias vão manter o litoral seco. Deu para entender isso? Aham. E também nem tem como, né? Um litoral, pelo que eu tô vendo aqui, nem tem um litoral que tem as duas, né? Não, não tem. Não tem nenhum litoral que vai ter o choque das duas. O que pode acontecer, e isso não é muito difícil, é a gente ter o choque dessas duas correntes no oceano. E aí é uma outra explicação, porque se eu tiver a quente se chocando com a fria, isso cria uma área de ressurgência. E isso vai ser muito bom para a convergência dos peixes. É uma área boa para pesca, porque nessas regiões os peixes vão se acumular
e aí a pesca fica muito mais facilitada. Mas a gente não vai estudar isso agora. Não, pera, o peixe vai. Ah, tá, porque vai estar um indo de encontro com o outro, né? Exatamente. Por exemplo, ó, Aham. quer ver? Área de ressurgência. A área de ressurgência, ela acontece pelo choque entre a água profunda e fria e a superficial quente. Quando tem esse movimento, todo o material aqui orgânico que vai estar no fundo do oceano vai subir. Os peixes vão se acumular nessa região. E aí é um lugar maravilhoso para você poder pescar, porque os peixes estarão acumulados nessa região. Deu para entender? Sim. Beleza. Mas a explicação que a gente vai dar, que a gente está dando agora, ela é justamente para poder te explicar que um litoral que recebe uma corrente quente vai ser um litoral mais úmido e um litoral que recebe uma corrente fria vai ser um litoral mais seco. Fechado? Fechada. Deixa eu só anotar essa parte. Anota, sem pressa. Aula particular hoje, tá de bobeira. É que eu confundia muito corrente marítima com massa. Não. Ou massa de ar. Não, Só que não. uma por baixo, outra por cima. Nada a ver. Corrente marítima, oceano, é um rio que corre dentro dos oceanos. Massa de ar são corpos da atmosfera e corpos de gases que vão circular pela atmosfera. Completamente diferente. Ah, mas eles provocam alteração climática. Provocam, sem discussão. Mas são coisas completamente diferentes. Aham. Foi. Foi? Aham. Beleza. Copia direitinho aí, escreve direitinho aí. Tranquilo? Tranquilo. Pode continuar. Beleza. Agora, você pediu a questão da corrente do Golfo, certo? Isso, mas agora fez mais sentido, porque também tem uma anotação. Eu acho que eu fiz uma anotação meio perdida, mas aí agora faz sentido. Do deserto litorâneo, por conta dessa massa fria, né? Exatamente. Na massa fria não, massa seca. Massa seca? Sim. Porque no caso, a corrente marítima, se ela estiver fria, ela vai formar uma massa de ar que é seca. Ah, tá. Isso Verdade. que forma os desertos. É corrente fria e massa seca, então, né? Exatamente. Tá. Agora o que eu vou te mostrar é uma parada bem legal. Quando eu puder mostrar, você me avisa. Não, pode mostrar. Vamos lá. Aqui, a gente tem um mapa mundi com todas as correntes marítimas. Deixa eu ver se tem ela maior aqui para eu poder te explicar. Beleza. Perceba o seguinte. Perceba... essa imagem está muito ruim. Não, eu tô dando zoom, pode deixar. Não, a questão não é essa, não. A questão é que eu quero te mostrar uma imagem aqui. Pronto, olha só. Essa imagem aqui, então eu não vou nem aumentar aqui não para você poder ver. Essa imagem aqui, ela mostra a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ela nasce próxima de uma região equatorial, ao sul do México, tá? Bem perto do Caribe. E essa corrente, ela segue esse caminhozinho aqui. Então, ela atravessa o Oceano Atlântico e ela vai em direção às Ilhas Britânicas e também à região da Escandinávia, ok? O ponto mais importante de todos é a gente perceber esse caminho aqui, ó, com esse rastro alaranjado aqui, é a corrente do Golfo se deslocando pelo oceano. Eu quero que você perceba que aonde as águas estão com temperaturas mais altas, aparece essa coloração mais avermelhada. Aonde as águas estão mais frias ou com menor temperatura, a água aparece com uma cor um pouco mais azulada. Repara o seguinte, Inara, essa parte amarelada ou alaranjada, ela praticamente envolve, quer dizer, ela envolve toda a Ilha Britânica, a região da Irlanda e também aqui, ó, a região das Ilhas Escandinavas, tá? Da Península Escandinava. Só que temos um problema aqui.
essa região, sem a atuação da corrente do Golfo, ela vai, e isso é muito legal, cara, isso é uma das paradas mais tops que existem na geografia. Essa região aqui, quando a corrente do Golfo não está atuando, ela congela. O Mar do Norte, ele congela durante o inverno. E aí, qual é o ponto curioso? Porto de Roterdã. Naquela região, exatamente no norte da Europa, aonde o mar congela, existe o maior porto da Europa. O maior porto da Europa, ele depende que o mar não congele para que ele possa conseguir navegação. Então, todo esse mar aqui, ó, ele congela durante o inverno. Quem é que impede esse congelamento que vai permitir a locomoção dos navios? A corrente do Golfo. Então, uma corrente que nasce na região do Caribe, da América Central, vai influenciar a navegabilidade do porto de Roterdã. Por quê? Porque quando essa corrente mais quente chega nesse local, ela impede que o Mar do Norte congele. Deu para entender essa primeira parte? Aham. Coisa linda isso, né? A geografia ela é maravilhosa, Inara. Pode falar, vai. Se você não Mas fosse também foi uma estratégia, né? geografia. Hã? Foi uma estratégia colocar um porto ali. Não, 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 não. O Porto está ali há muitos anos. Não existia nem nenhum tipo de ensinamento climatológico para poder botar de maneira estratégica ali, não. Esse porto ele já é importante desde quando o mundo é mundo. Desde quando começou o transporte marítimo, o porto de Roterdã está ali. A questão é que a Holanda tem aquela saída para o mar e só é possível navegar durante o inverno porque a corrente do Golfo chega lá e aumenta a temperatura das águas. Aham, entendi. Calma que não terminou ainda. Tá. Agora, para a gente poder fechar todas as explicações desde o começo da aula, agora você vai ter que seguir o meu raciocínio. Posso? Aham, Vamos lá. Eu vou te perguntar, você me responde, ok? tá. O clima no norte da Europa é frio ou muito frio? Acho muito frio, né? Muito frio. Segura. Segura essa informação. Uma corrente quente deixa o clima úmido ou seco? Uma corrente quente. Pera, corrente quente vai deixar o clima úmido, né? Úmido. Perfeito. Isso. Calma, vamos chegar lá. Se o clima é úmido, tem mais umidade na atmosfera ou menos umidade na atmosfera? Tem mais? Se tem mais umidade na atmosfera, a amplitude térmica vai ser maior ou menor? Vai ser menor. Logo, não vai fazer tanto frio na Europa. Aham. Então, a corrente do Golfo, ela provoca o surgimento de invernos menos rigorosos no norte da Europa. Se não Assim. fosse a corrente do Golfo, a temperatura seria muito menor do que é. Aham. A corrente Top. do Golfo, ela carrega a umidade para a atmosfera do norte da Europa. Olha que bizarro. Aham. Isso é lindo. Isso é levemente emocionante. Tudo arquitetado. E quero que você lembre que isso não é proposital, ok? Mas a climatologia, ela favorece aquele espaço. Aham. Quer que eu refaça o caminho para você poder anotar? Aham. Então vamos lá. Coloca assim, coloca por tópico, que a gente vai tentar fazer isso. Coloca por tópico. Tá. Coloca assim. Inverno rigoroso no norte da Europa. Inverno rigoroso no norte da Europa. Inverno rigoroso no norte da Europa. Ponto 2. Aham. Atuação da corrente do Golfo. Foi? Aham. Beleza. Corrente do Golfo. Outro tópico? Sim, corrente do Golfo é quente. Corrente do Golfo é quente. Quarto tópico.
Hum. Atmosfera com mais umidade. Atmosfera com mais umidade. Outro tópico. Menor amplitude térmica. Aham. Por último, inverno menos rigoroso. Inverno menos rigoroso. Opa, Sara entrou. Anotou aí? Anotei. Agora, o que você faz? Boa tarde, Sara, tudo bem? Seja bem-vinda. Inara, agora lê para mim essas frases que eu botei, esses tópicos que eu coloquei. Você botou inverno rigoroso no norte da Europa, atuação da corrente do Golfo é quente, atmosfera com mais umidade, menor amplitude térmica, inverno menos rigoroso. O que você vai colocar agora? Vai puxar uma setinha do último tópico indo para o primeiro. Faz aí o que eu estou te falando. Puxa uma setinha do último tópico apontando para o primeiro. Isso. Aí você vai colocar do lado da setinha aí, nessa setinha que você puxou, você vai colocar assim: a corrente do Golfo deixa o inverno na Europa menos rigoroso. Oi, boa tarde. Foi mal, não estava muito bem, eu só consegui entrar agora. Mas vocês estão fazendo o quê? Revisando a matéria? Tá melhor? Você tá melhor, Sara? Eu tava, só agora que eu senti um enjoo, assim, aí eu entrei agora só na aula. Não, então, o que a gente está fazendo? A gente está. Eu estava aqui praticamente. Estava particular, né? O nosso encontro. A Inara levantou alguns pontos que ela tem dificuldade nas últimas matérias. E a gente está tirando todas as dúvidas de maneira muito tranquila, sem correr, levantando ponto por ponto. Então você pode se juntar aí a gente. A gente está no segundo tópico, a gente já falou de continentalidade e maritimidade. Estamos falando agora de corrente, né? Corrente marítima, corrente do Golfo, e a gente vai entrar agora em bacias hidrográficas. Então você fica à vontade aí para você poder também levantar as suas dúvidas, caso você queira ligar a câmera, se você se sentir à vontade, tá melhor, não tá? Se quiser deixar o áudio ligado também, pode ficar à vontade, mas a gente vai retomar aí essa questão das dúvidas, né? Aproveitando esse momento que a gente tem com menos alunos aí para ser uma aula mais personalizada para vocês. Tá bom, posso ligar a câmera sim. Show. Inara, até aqui, beleza? Beleza. Viva! Uhum, mas, Igor, só uma Oi. coisa. A corrente do Golfo ela começa no norte da Europa, né? Da Europa não, da América. No América Central. Ah, na América Central. Mas também interfere alguma coisa na América Claro. Central? Ela vai. Na verdade, é o seguinte: por onde passa, interfere. Uhum. A questão é que no meio do oceano vai interferir como no clima? Muito pouco. É por conta da latitude, né? Exatamente. Então, assim, esse é o ponto-chave. O que eu te contei agora é o ponto-chave da explicação. Aí você fala assim, Igor, chance disso cair numa prova. Inara, eu diria para você que a chance de cair isso numa prova, ela é pouca porque isso é muito batido. Mas a explicação da corrente do Golfo, ela pode ser aplicada para outros lugares do nosso planeta. Uhum. Então, se torna um ponto importante você entender isso. Fechado? Aham, beleza. E aí, eu queria agora te falar uma última coisa, antes da gente, de repente, aí passar para a bacia hidrográfica. Entenda o que eu vou falar para vocês duas, tá? Se vocês ouvirem a expressão deserto litorâneo, olha aqui, ó. Professor, pode existir um deserto litorâneo? Bom, o deserto litorâneo ele só vai acontecer quando no litoral nós tivermos a passagem de uma corrente fria. Então, olha isso aqui. É uma imagem linda. Mas olha o deserto da Namíbia. É deserto e aqui eu tenho água. Como é que isso pode acontecer, professor? Muito simples. É porque as correntes marítimas, aqui, ó, as correntes marítimas, o deserto da Namíbia é aqui, ó. Aqui é o deserto da Namíbia. Olha a corrente fria passando aqui. Então, é a corrente fria que provoca o surgimento de massas de ar secas
e, consequentemente, o índice de chuvas nessa região aqui é muito baixo. Quer ver uma outra coisa? Uma outra informação importante também? Tem uma cidade na América do Sul onde só chove 30 dias por ano. 30 dias por ano. Que cidade é essa? Lima, a capital do Peru. A cidade praticamente não tem chuva. Por quê? Porque passa uma corrente fria. E essa corrente fria acaba gerando um clima mais seco. Então, desertos litorâneos acontecem em razão da presença de correntes frias que passam pelo litoral. Já sabia disso, Sara? Ou é uma coisa nova para você aí? Eu tinha uma ideia que era mais ou menos por isso. Mas então anota isso aí, tá? Não pode dar mole, não. Deixa isso registrado aí. E Nara também, anota isso, por favor, para a gente não se perder. Fechado? Eu esqueci que eu tinha desligado o áudio. Beleza, Sara? Beleza, Nara? Beleza, já anotei já. Beleza. No caso dessa corrente do Golfo, ela diminui essa passagem de corrente fria, é isso que eu peguei mesmo? A corrente do Golfo, ela vai impedir o congelamento do Mar do Norte, é a primeira influência dela, ela impede, ou dificulta, né? Dificulta o congelamento do Mar do Norte. E ela também ameniza o inverno no norte da Europa. Ameniza o inverno no norte da Europa. Tá bom. Beleza. Antes da gente passar para Inara e Sara, vocês sabem as massas de ar do nosso país, de cor e salteado, sabem o nome de cada uma delas, as características de cada uma delas, vocês sabem isso? Mais ou menos. Sara? Setezinho, não tem pra fazer? Vamos fazer uma setzinha? Vamos fazer? Aham. Eu já fiz isso em outras turmas. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui, eu vou pedir para vocês repetirem esse desenho aí na folha de vocês. Seguinte. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pizza virada para baixo, tá? Com a pontinha da pizza para baixo. E vocês vão fazer duas linhas paralelas assim, ó. Esse é o desenho que vocês vão fazer no caderno de vocês. Exatamente esse desenho aqui. Vai fazer uma pizza para baixo e vocês vão fazer logo depois duas linhas paralelas. Uma lá no norte do país e a outra mais ou menos passando pela região centro-oeste e sudeste do país. Vai ficar assim, ó. Eu ajeitei aqui para vocês. Ok? O que vocês vão fazer? Qual é o macetinho que eu sempre ensino para o aluno nunca mais esquecer? Ele só tem que lembrar duas coisas. A primeira, são 5 massas de ar no Brasil. E segundo, a localização de cada uma das letras M. Então, olha para cá. Vou colocar a letra M, a letra M, a letra M, a letra M e a letra M. Vai ficar assim, ó. Uma na região amazônica, outra pronta perto do centro-oeste. E as outras 3 massas no Oceano Atlântico. Eu acho que está invertido para vocês aí, tá? Mas olha só. Uma na Amazônia, uma no centro-oeste, uma, 2, 3 no oceano. Mas esse último M aqui é mais embaixo. É na pontinha aqui do mapa. Ok, meninas? Beleza? Aham. Beleza. A segunda letra que a gente vai colocar nesse desenho aqui é uma letra que significa a localização dessas massas. Essa linha pontilhada de cima é a linha do Equador. Então, se essa linha aqui é a linha do Equador, essas duas massas serão equatoriais. Então, do lado do M vai colocar a letra E. ME e ME. ME e ME. Aqui embaixo, essas duas letras são duas massas que estão na faixa tropical do nosso planeta. Então, vai colocar MT e MT. MT e MT. E aqui embaixo, vocês vão colocar a letra P, porque está próxima do polo. Então, ME, ME,
MT, MT, e aqui embaixo MP, porque essa massa ela é polar. Pode colocar aí. ME e ME, MT e MT, e aqui MP. Olha agora que ponto legal. Essas três massas estão no oceano. Esse oceano é o Atlântico. Então aqui vai ficar MEA, MTA e MPA. Repetindo. MEA, MTA, MPA. Ok? E essas duas aqui, elas são continentais. Então vai ser MEC, MTC. MEC, MTC. MEC, MTC. Foi? Aham. Beleza. Agora, cada uma dessas massas tem um nome. E aí, o macetinho está feito já. Vocês já sabem o nome de cada uma dessas massas. Essa massa aqui na região do Amazonas, né, do estado do Amazonas, é a massa equatorial continental. Essa massa aqui mais para fora, né, no oceano, é a massa equatorial atlântica. Aqui embaixo, a massa tropical continental. E aqui, a tropical atlântica. Mais embaixo, a massa polar atlântica. Aí você fala assim, caramba, Igor, a imagem está um pouco invertida, você pode ajudar a gente aí de uma maneira um pouco melhor? Olha aqui o que eu vou fazer para vocês, ó. Olha aqui, as massas de ar do nosso país. MEC, MEA, MTC, MTA. MEC, MEA. MTC não aparece porque é inverno. Aqui do outro lado eu tenho a MTA e aqui embaixo eu tenho a MPA. Então, as 5 massas que influenciam no território nacional, MEC, MEA, MTC, MEA, ou desculpa, MTA, e aqui embaixo a MPA. Essas são as 5 massas que vão interferir no território nacional, vão interferir no clima brasileiro. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Aham. Deu para entender isso? Deu. Mas aí, nesse esquema, no verão, a MPA não aparece e no inverno a MTC não aparece, é isso? Então, primeiro eu preciso que vocês entendam essa primeira parte para a gente poder ir para a segunda. Se vocês Ah, tá. entenderam a primeira, a gente pode pular para a outra. Sara e Inara, tranquilo? Deu Aham. para entender essa? Tá, tá Vamos agora tranquilo. colocar só as características de cada massa para a gente poder pular para essa parte, tá? Anota aí, por favor. Vamos lá, vou falar com calma, hein? Vamos começar primeiro pela MPA. MPA. A MPA vai ser uma massa úmida, porque nasce no Oceano Atlântico, e vai ser uma massa fria por nascer nos polos. Úmida e fria. A MTC é tropical, então ela vai ser quente, e ela é seca porque ela é continental. Então a MTC ela vai ser quente e seca. A MTA, ela vai ser quente e úmida. A MTA, ela vai ser quente e úmida. A MEA, massa equatorial atlântica, também vai ser quente e úmida. E a MEC é a única exceção. Por quê?
Porque a MEC é continental, mas ao mesmo tempo ela vai ser uma massa úmida. Então a MEC é continental, mas é úmida e quente. Então a MEC, úmida e quente. E por que ela é uma exceção? Porque nesse local, nessa localidade, nós temos aí a floresta amazônica e temos a bacia hidrográfica também do Amazonas, para a gente poder aí entender o quanto que essa atmosfera vai ser úmida por esses dois fatores. Tanto pela bacia, que vai ter uma evaporação muito grande, quanto pela floresta, que vai ter uma transpiração muito grande também. Anota isso aí. Foi? Tá com dúvida, Inara? Fala para mim. Não, tô não. Tá Tem tudo bem. certeza? Aham. Beleza. Agora, eu vou botar para vocês o slide de novo aqui, porque eu preciso analisar agora o comportamento dessas massas de ar durante o verão e durante o inverno. Vamos lá. Durante o verão, como vocês podem perceber, as massas quentes tomam conta do território. Tanto é que a MPA nem aparece no mapa da esquerda. Ela nem aparece no mapa da esquerda. Pode reparar aí, ela não está no mapa da esquerda. No mapa da direita, você tem aí as massas de ar, né, presentes para você, tranquilo aí, belezinha, show de bola. E você não enxerga a MTC. Por quê? Porque a MPA durante o inverno, ela se expande muito, ela se expande de maneira considerável. A expansão dela é muito grande, ok? E aí, pelo que você pode reparar, eu não vou ter a presença da MTC. A MPA, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode vir pelo litoral ou ela pode vir pelo interior. Se ela vier pelo litoral, ela vai causar um fenômeno conhecido como frente fria, que é quando a MPA se choca com a MTA. Então, se ela for pelo litoral, é a MPA se chocando com a MTA. Pelo litoral, é a MPA se chocando com a MTA. Se ela for pelo interior do nosso país, eu vou ter um outro fenômeno, conhecido como friagem. O que é a friagem? É quando a MPA chega na região norte do país e causa uma queda significativa de temperatura. As temperaturas caem. A média nessa região é de uma temperatura próxima de 25 graus. Quando a MPA consegue chegar até a região norte do país, essa região tem a temperatura diminuída para a faixa dos 18 graus. Então, a friagem acontece quando a MPA consegue penetrar o território nacional e diminuir as temperaturas na região norte do país. Meninas? Tudo bem? Tudo bem. Oi, Igor, qual é essa relação tipo de queima do Pantanal, da Amazônia? Como é que dá para relacionar massas com essa atualidade? Adoro essas perguntas, coisa maravilhosa. Vamos lá. Primeiro, as chuvas que acontecem no Pantanal, porque o Pantanal é um lugar muito úmido. Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui, para vocês poderem ter uma noção. Pantanal, umidade. Mas a do Pantanal tá mais para MEC ou para MEC, né? Então, depende da estação do ano. No inverno, tá mais para MTC, por isso que tem seca e chove, porque a MTC é uma massa seca. Durante o verão, o que a gente tem é um aumento das chuvas e da temperatura também. O Pantanal tem essa característica aqui. É uma área muito alagada, tá? Alagadiça. Então, quando você tem uma queimada no Pantanal, ela acontece de maneira natural, porque o clima está muito seco e as temperaturas estão muito altas. O maior problema, na verdade, é que as pessoas estão tacando fogo para poder limpar os terrenos para a pecuária ou para a agricultura. E aí o fogo perde o controle e acaba queimando a vegetação que já está seca. Tem uma coisa curiosa que a Sara e a Nara vão poder perceber, que você não vê uma matéria no jornal falando de fogo em regiões com plantação. Vocês podem reparar, não tem região com plantação pegando fogo. Então existe, Sara, uma questão natural, de uma queima natural,
mas também existe uma influência do homem muito grande nessas regiões. Quando você fala de desmatamento, você diminui a chuva nessa região. E quando você desmata na Amazônia, você também diminui as chuvas no Pantanal. Porque as chuvas caem no Pantanal muito porque a massa equatorial continental, que é muito quente e muito úmida, ela carrega a umidade para o Pantanal brasileiro. Então, além do impacto no Pantanal, o impacto na Amazônia também gera impacto no Pantanal. Fechado? Mas esse aumento da temperatura que teve nesses últimos dias, sensação térmica de 50 graus, já é efeito dessas queimas ou ainda é muito precoce para falar isso? Então, os especialistas estão dizendo que o fenômeno do El Niño está um pouco mais intenso nessa época do ano, nesse ano. E por consequência disso, não seria já uma consequência do atual cenário de queimadas. Mas para um futuro próximo, talvez já esse verão e o ano que vem, as temperaturas tendem a aumentar porque nós temos menos árvores agora na região do Pantanal. Então a tendência é sim de um aumento da temperatura significativa para os próximos anos, porque a floresta vai se perdendo, queimando, e aí, obviamente, esse corpo vegetal importantíssimo para a natureza não vai estar mais presente ali. Então, eu digo para você que o problema não está recebendo a carga do atual problema, mas para o futuro próximo a gente já vai ter um cenário bem complicado, consequente do que está acontecendo nos dias de hoje, que é, infelizmente, aí uma tragédia ambiental que já era bastante anunciada. As pessoas já sabiam que, em um determinado momento, aconteceria esse avanço significativo em regiões de proteção, como, por exemplo, o Pantanal e também da floresta amazônica. Boa pergunta, Sara. Excelente. Igor, chance disso cair na prova do Enem? Mínima. Por quê? Porque isso evidencia um problema do atual governo, que é, obviamente, o que faz a prova. Então, eu não acredito de verdade que se tenha aí uma cobrança a respeito de questões ambientais, principalmente relacionadas a queimadas, para o Enem desse ano, quer dizer, desse ano no ano que vem, justamente pela questão da pressão política que isso poderia gerar, culpando, obviamente, o governo por essa situação e por essa realidade. Foi? Show de bola. Obrigado, Sarinha. Aham. Inara, foi também tranquilo? Aham. Beleza. O último tópico que a Inara levantou foi o tópico das bacias hidrográficas, certo, Sara? Desculpa, certo, Inara? Isso. Mas aí eu te pergunto, deixa o áudio ligado aí, não precisa desligar não. Essa sua dúvida, ela é mais relacionada a cada uma das bacias ou aos elementos da bacia? Não, eu queria saber mesmo como cai, que eu não consegui entender, porque você, quando você estava dando, peraí, quando você deu essa aula, você falou de algumas bacias em específico, não foi? Ele saiu? Acho que saiu. Vou aproveitar para pegar minhas folhas. Vocês estavam falando sobre o que no primeiro início da aula? A gente não falou muita coisa, não. Depois eu posso te passar. A gente começamos falando sobre... Caí, meninas. A gente percebeu. Que loucura. Bom, Rapidinho, Igor. Sara, a gente estava falando de climatologia, a gente falou de corrente quente, corrente fria. Depois, quando você entrou, a gente já estava falando de corrente do Golfo. Foi basicamente isso. Antes a gente falou de continentalidade e maritimidade. Isso. E corrente. Tá bom. E, Sara, essa aula aqui já vai pegar e vai colocar depois para vocês. Aí você assiste o comecinho. Mas que você perdeu 30 minutinhos só. Você perdeu a explicação de continentalidade, maritimidade, eu dei alguns exemplos aqui. Não foi assim também. Porque, na verdade, a Inara ficou um tempo me perguntando coisas a respeito. Então, talvez quando você pegue para poder ver, vai demorar, sei lá, 10, 20 minutinhos aí para poder matar o problema. Tá bom? Bom, tranquilo. E qualquer coisa também, sabe que você pode me procurar para poder tirar essa dúvida. Bom, obrigado. Nada.
Vamos lá. A gente estava falando sobre hidrografia. Inara, é mais uma questão de importância de cada bacia ou são os elementos que você falou que queria trabalhar? Não, então, é como eu tava falando, eu não entendi como isso cairia na prova. Vamos lá, vou te colocar aqui um exemplo. Bacias hidrográficas brasileiras. Vamos lá. Igor, quais são as bacias hidrográficas que mais caem no Igor, Enem? você só não tá mais apresentando. Você caiu. Esqueci disso. Peraí. Estão vendo minha tela? Agora foi. Beleza, vamos lá. Aqui eu tenho todas as bacias hidrográficas do nosso país. Todas, tá? Vai ser uma surpresa geral se o Enem cobrar alguma bacia além das que eu vou falar agora, ok? O Enem cobra bacia amazônica, vai colocando aí por tópico, tá? Primeira, amazônica. O Enem cobra Tocantins-Araguaia. O Enem cobra São Francisco. E o Enem cobra Paraná. Igor, mas aí eles cobraram uma outra bacia. Vai ser surpresa para todo mundo. As que eles mais cobram: Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Paraná. Eu vou dar as características de cada uma dessas bacias, obviamente relacionando com a parte socioeconômica. Então vocês podem colocar aí: número 1, Amazônica; número 2, Araguaia; número 3, São Francisco; número 4, Paraná. Não tem nenhum problema também. Deixa eu aproveitar aqui. Já vou colocar para vocês um resuminho aqui que eu já tenho preparado. Igor, mas também tem relação de sedimento com isso, não tem? Não vamos olhar para isso nesse momento. Não, isso é muito específico. Mas o Enem... Pode falar. Não, depois já pode falar disso, é porque tipo, tem uma característica. Deixa eu só pegar aqui o slide que tem essas informações. Que aí a gente já vai... Vocês não precisam ficar sofrendo aí para poder pegar as informações. Então vamos lá, olha só. Vou compartilhar aqui de novo com vocês a minha tela. Esse slide é um slide bem antigo que eu tenho, tá? Então desconsiderem aí qualquer tipo de situação além. Vamos lá. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Ao falarmos da bacia amazônica, estamos nos referindo à maior de todas as bacias, com 3,8 mil quilômetros quadrados. A fotografia ao lado apresenta a nascente do Rio Amazonas, localizado no córrego Apacheta, no Peru, na Cordilheira dos Andes. Essa é a nascente do Rio Amazonas. Essa bacia, um outro número importante é o seu tamanho. Alcança 7 mil quilômetros de extensão. Representa 18% da água doce que todos os rios do mundo lançam no oceano. Presença de afluentes tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, o que provoca uma captação constante de água, porque quando no hemisfério norte é inverno, está chovendo no sul. E quando no sul é inverno, está chovendo no norte. Então eu sempre tenho água sendo depositada nessa bacia hidrográfica. O Rio Amazonas é inteiramente navegável, com volume de água constante durante todo o ano. Por ser um clima equatorial, eu tenho água constantemente nos meus rios. Lembrando que o clima equatorial é um clima dos mais úmidos do mundo. Embaixo, Pororoca. A pororoca, o encontro de suas águas com as águas do oceano provoca a pororoca. O fenômeno da pororoca que ocorre na região amazônica, principalmente na foz do seu grandioso e mais imponente rio, o Amazonas, é formado pela elevação súbita das águas junto à foz, provocada pelo encontro de marés ou correntes contrárias, como esta se encontrasse um obstáculo que impedisse seu percurso natural. Na verdade, a pororoca ela acontece quando eu tenho um aumento do nível da água do oceano e essa água do oceano acaba entrando no continente, entrando no rio.
E aí eu tenho a água do rio vindo por um caminho, a água do oceano vindo por outro, a água do oceano vai empurrando a água do rio para trás, para a região continental, formando essas águas aí, essas ondas, né, que vão no sentido contrário dos rios. Uma segunda bacia importante, como eu falei para vocês, é a do Tocantins-Araguaia, tá? Os rios principais e mais importantes aí são o rio Tocantins e o rio Araguaia, e a principal utilização é a principal utilização é o escoamento de grãos. Então, a região central do país é uma região com uma produção de grãos muito grande, e através do rio Tocantins-Araguaia nós temos aí um escoamento da produção sentido Oceano Atlântico, tá? Ao mesmo tempo, nessa bacia, nós temos a segunda maior hidroelétrica do Brasil. A segunda maior hidroelétrica do Brasil se localiza exatamente nessa bacia, que é a usina de Tucuruí. Então, além do escoamento da soja, a bacia do Tocantins-Araguaia também é importante para a geração de energia hidroelétrica. A bacia do Rio da Prata envolve a bacia do Paraná, que eu falei para vocês, tá? Eu dei o destaque por quê? Porque a bacia do Paraná é a bacia com maior potencial para a produção de energia elétrica. É nela que se localiza a usina de Itaipu, que até alguns anos atrás era a maior hidroelétrica do mundo. Hoje ela é a terceira maior. 2 usinas chinesas passaram à frente, ok? Mas aqui a gente tem a junção das 3 bacias, que a gente já tinha aparecido lá para vocês na imagem. Mas o importante aqui é a gente ficar de olho na bacia do Paraná, tá? Aqui eu tenho uma foto mostrando para vocês a usina de Itaipu. A grandiosidade dela pode ser verificada quando você olha para os caminhões aqui embaixo, para os tratores. Olha o tamanho dela em relação aos tratores, tá? Ela é gigantesca. Basta vocês olharem aqui para as casas. As casas parecem de brinquedo perto da usina, tá? E nós temos também a bacia do Rio São Francisco, que é outra muito importante. O principal rio dessa bacia é aquele que nasce e dá nome a ela, né? O Velho Chico nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e atravessa o sertão semiárido e desemboca no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco vem sendo muito utilizado para irrigação, tendo como principal exemplo o projeto de transposição. Tem importância também quando se trata da produção de energia, principalmente no seu curso inferior. A bacia do Rio São Francisco ela é muito importante tanto para a irrigação quanto para a produção de energia, tá? Infelizmente, o Rio São Francisco vem passando por um processo de seca. Ele era um dos poucos rios perenes do Nordeste e ele vem secando em determinadas épocas do ano quando acontece uma estiagem muito grande, tá? E um projeto bem interessante aí, que o Bolsonaro começou a abrir o final, né, das obras, é a questão da transposição do Rio São Francisco, quando você abre essas calhas que vão levar a água até as regiões mais secas dos estados por onde passa esse rio tão importante. Aqui nós temos a obra de transposição, na verdade, né? Essas calhas, esses ramais, esses leitos que são abertos. E aí eu acho que a gente fecha essa parte entre as bacias, porque as outras são menos importantes, tá? Meninas, falem comigo. Falei muita coisa. O que vocês não conseguiram pegar, não conseguiram anotar? Fala comigo. Aquele projeto que você falou do Bolsonaro é do quê? Então, a transposição do Rio São Francisco é uma transposição do governo, é uma obra do governo do PT, lá atrás. Só que, infelizmente, foi tanta roubalheira para tanta roubalheira, que as obras não foram finalizadas. Então, ficou uma grande parte ainda a ser terminada, concretizada e tal. E aí o Bolsonaro, nos últimos meses, obviamente desde o começo do governo dele, tocou a obra, reabriu as obras, voltou a permitir a continuidade das obras, e aí há pouco tempo agora ele já abriu outras partes da transposição que leva a água para outras regiões do Nordeste. Então o Bolsonaro ele vem finalizando as obras que eram para ter sido finalizadas lá na época do governo do PT, há mais ou menos aí uns 4, 5 anos atrás. Show? Entendi, mas aquelas calhas correm bastante risco, né? De correr poluição ou captação ilegal. Então, como qualquer obra do governo, a gente tem aí, obviamente, uma questão complexa de corrupção,
mas também como qualquer intervenção do homem na natureza, a gente tem alguns impactos. Os principais impactos aí é que você diminui a vazão do rio principal. Porque quando você abre, é a mesma coisa, por exemplo, não sei se vocês moram em casa, a Inara parece morar em casa, não sei se a Sara também mora, mas vocês já brincaram de mangueira. Se a mangueira estiver furada, a pressão na mangueira diminui. A mesma coisa vai acontecer no rio. Se vários ramais, se vários braços são abertos a partir do rio principal, esse rio principal perde um volume de água. Ele perde força, ele perde vazão. Então já é um impacto muito grande o fato de você construir alguns canais que vão levar essa água para as outras áreas. Então já é um impacto importante, Nara, já é um impacto que a gente pode colocar para vocês aí. E, obviamente, isso vai interferir no clima, vai interferir na vegetação, vai interferir numa questão política, porque os canais de irrigação eles vão atender algumas áreas e não vão atender outras. Tem uma questão política de trazer essa água para perto da sua propriedade. Então, existe toda uma estrutura aí que é extremamente complexa, visto que essa obra é uma obra que muda a realidade de muitas pessoas. Quando você passa a ter água chegando na sua casa, você passa, obviamente, a ter aí uma mina de dinheiro. Basta você ter um terreno bem arado, bem preparado, água, essa fruta, essa verdura, esse legume vai crescer, vai se desenvolver e você vai vender e vai ganhar dinheiro. Então, essa relação política e econômica com a transposição de São Francisco, ela é extremamente complexa. Então, a gente tem que ficar atento a esses pontos, porque eu também não acho que venha uma parte aí falando a respeito do impacto ambiental, mas o governo pode querer vender um pouquinho o peixe dele com essa finalização das obras de transposição de São Francisco. Shouza? Inara e Sarinha? Tudo bem. Perguntas? Nós temos aí 4 minutinhos, perguntas finais aí para que vocês possam tirar as últimas dúvidas. Dá uma olhada no material que você escreveu aí, Sara. Dá uma olhada no material que você escreveu aí, Inara, por favor, confere isso aí. Tá? Dá uma olhada nisso aí. Igor, então, eu te perguntar sobre os rios voadores. Tem a ver com a bacia hidrográfica? Então, totalmente, tá? As bacias, a bacia hidrográfica do Amazonas, e aí eu vou te mostrar agora uma coisa bem bacaninha aqui para você poder entender. Eu acho que essa imagem ela é bem bacana. Rios voadores. Os rios voadores, eles vão nascer. Essa imagem aqui é muito bacana. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui antes que a Inara me xingue. Aqui, ó. A gente tem aqui os rios voadores, né? Eu tenho a evaporação dos oceanos. Eu tenho aqui, obviamente, a umidade da floresta, tá? Essas nuvens vêm circulando no sentido da Cordilheira dos Andes. Quando elas batem na cordilheira, elas acabam alimentando a nascente do rio Amazonas e também, contornando aqui a cordilheira, vem em direção ao centro-oeste para deixar um pouquinho de umidade também na região próxima do Pantanal. Então, esse movimento aqui, ele vem sendo impactado quando você tem, de fato, um desmatamento nessa região que vai diminuir a evapotranspiração e vai enfraquecer esse movimento. Rio voador é isso aqui, ó. Essas nuvens elas vão passando e despejando umidade em cima da floresta até a região central do nosso Brasólia. Então, você também com a MEC. Tem relação total com a MEC. Ó, para vocês, hein? Caso vocês queiram ler, O Ódio que Você Semeia. Por favor, hein? Leiam, meninas. Muito bom. Igor, eu ia te perguntar qual é o nome daquele outro livro mesmo que você falou do negócio do Hitler. Eu falei com a minha irmã, ela ficou super interessada. Eu tô no finalzinho também, mas assim, diria para você que eu não indicaria a leitura. O livro, a ideia é legal, mas é chato. Eu tô lendo no Clube da Leitura lá do Zacarias, ó. O Homem do Castelo Alto. E aí já te antecipo, tá? Tem uma série no Amazon Prime sobre esse livro. O Homem do Castelo Alto. Tá na minha listinha aqui. Eu espero terminar. Quer dizer, eu vou terminar essa semana ainda esse livro que eu não gostei, mas eu tô lendo com os alunos, então a gente tá quebrando pau aí em algumas discussões. Tá sendo bem bacana poder falar um pouquinho desse livro. Meninas, fechamos então? Igor, dá tempo de tu falar rapidinho de questão de sedimento, a relação de... Sim, vamos lá. Os rios que são mais... Os rios de planalto com queda d'água, tá? Os rios que correm de um modo mais... Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Os rios de planalto com quedas d'água, eles tendem a formar muito mais sedimentos, tá? Porque a água corre com mais velocidade, eu tenho mais intemperismo, mais erosão,
e, por consequência, maior sedimentação. Por outro lado, se o meu rio for um rio de planície, a minha água vai correr com menos velocidade e o intemperismo e a erosão vão ser menores. Então, eu sempre tenho que trabalhar com essa relação. É óbvio que eu posso ter um rio, como, por exemplo, o Rio Amazonas, que é um rio plano e que também exerce uma questão de influência muito grande na erosão e no intemperismo. Mas, pela lógica, tá, os rios de planalto exercem maior influência e geram mais impacto na questão dos sedimentos. Já os rios de planície geram um impacto muito menor na questão da sedimentação dos espaços de leito de rio. Então, acho que essa seria a explicação aí que você estaria perguntando. Seria isso, Sara? Porque eu lembro que tipo, bacia hidrográfica tem a ver com sedimento e também, tipo, dorsal, mesoatlântica tem a ver com aquele movimento que se afasta. Convergente, divergente? Divergente, aí, tipo, Isso. Só que essa explicação aí de dorsal meso-oceânica, ela é numa aula de geomorfologia costeira. Então, eu tenho que focar nisso porque o tema é grande. Se a gente se encontrar na semana que vem, nós dois de novo, que a gente possa, eu, você e Inara, trabalharmos com temas como nós trabalhamos hoje, eu consigo dar um toque nisso para vocês. E se a galera vier aí no maior número, Tainá, a Milena, aí a gente precisa voltar para o nosso roteiro. Se a gente não voltar e a gente conseguir manter esse tipo de aula que a gente fez hoje, que eu adorei, por sinal, porque eu posso ser mais assertivo com vocês, aí você me lembra, Sara, professor, me explica aquela questão de dorsal mesoceânica, porque não é difícil, mas aí eu te explico com um pouco mais de tranquilidade e calma. Pode ser? Tá bom. Show de bola. Obrigado, Sara. Inara, um beijo para você. Qualquer coisa você manda mensagem, tanto a Inara quanto a Sara. Beleza, beijão.